E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos para a nossa aula de matemática hoje. Reconhecer números quadrados perfeitos e resolver problemas envolvendo números quadrados perfeitos. Você sabe o que são números quadrados perfeitos? Você sabe determinar a área de um quadrado? O que essas ideias têm a ver uma com a outra? Vamos descobrir. Números quadrados perfeitos. Vamos considerar um quadrado com 1 centímetro de lado. Agora vamos utilizar 16 desses quadrados e vamos arrumá-los de forma a formar um novo quadrado. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver. Tem um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. E se eu organizar 4 fileiras com 4 quadradinhos, eu consigo fazer um quadradão com 16 quadradinhos. Certo? Então o número 16, que equivale a 4 ao quadrado, é chamado de quadrado perfeito. Tá? Então o 16 é um exemplo de quadrado perfeito. Agora me diz uma coisa, o que são números quadrados perfeitos? Os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são chamados números quadrados perfeitos. Então, se existe um número que é quadrado de um outro número, ou seja, um número que é outro vezes ele mesmo, esse número é quadrado perfeito. Ok? Saberia me dar algum exemplo? Vai pensando aí. Enquanto você pensa em exemplos de números quadrados perfeitos, você anota aqui para mim essa parte. A gente já volta. Agora que você já notou o que eu pedi, vamos continuando. Olha só, vamos completar esse quadro com números quadrados perfeitos, tá? Então olha lá. Quem que é o quadrado perfeito que está relacionado com 1? É o próprio 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. E com o 2? É o 4. Porque 2 vezes 2 é 4. E com 3? É o 9. Porque 3 vezes 3 é 9. E com o 4? É 16. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Agora você vai completar para mim aquela tabela. E a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Como é que a gente completa aquela tabela ali? Vamos lá? Bom, 5 vezes 5 é 25. E o 6 vezes 6 é 36. E o 7 vezes 7 é 49. O 8 vezes 8 é 64. O 9 vezes 9 é 81. E 10 vezes 10 é 100. Certo? Então, nós temos os números quadrados perfeitos relacionados aos números 1 a 10, aí nessa tabelinha, tá? Só que tem um porém. Olha só, como é que a gente faz para verificar se um número é quadrado perfeito ou não? Dá uma olhadinha aí na sua tela. Bom, para a gente fazer pelo processo geométrico fica muito complicado. Por quê? Ele fica complicado porque você pode ter um número muito grande para determinar se é quadrado perfeito ou não. Então, para que você não precise ficar fazendo os desenhos ou ficar recortando quadradinhos, a gente tem uma outra ideia para te ajudar a verificar se o número é quadrado perfeito ou não. Dá uma olhada. Primeiro, devemos fatorar na forma completa um número. Se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Então, tudo o que você precisa saber é, decompõe o número em fatores primos. Decompõe o número em fatores primos, o que você faz? Olha para os expoentes. Se todos os expoentes forem pares, você tem um número quadrado perfeito. Se um expoente for ímpar, então você não tem mais quadrado perfeito por causa desse expoente, tá bom? Anota isso no seu caderno e eu já volto. Agora que você já anotou o que eu pedi, vamos continuando. Olha só, tem um exemplo para você. Vamos verificar se o 144 é um quadrado perfeito. 144 dá para dividir por 2, dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Aí o 9 não dá para dividir por 2, você pega o próximo primo, que é 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, como é que vai ficar o teu número? Vai ficar 2 elevado à quarta, porque o 2 está repetindo 4 vezes, vezes 3 elevado ao quadrado. Repare que os expoentes dessa fatoração são pares. Você tem 2 elevado à quarta e você tem 3 elevado ao quadrado. Portanto, como todos os fatores encontrados apresentam um expoente par, 144 é um número quadrado perfeito. Bem fácil, né? Precisa desenhar 144 quadradinhos? Não. Basta você fatorar o número e verificar os expoentes da fatoração. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Dá uma conferida comigo. Verificar se 450 é um quadrado perfeito. Vamos fatorar então. 450 dividido por 2 dá 225.
225 dividido por 3 dá 75. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5, 1. Olhando para a fatoração, você tem o quê? 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Por causa desse 2 elevado a 1, você não vai ter um quadrado perfeito, porque um dos expoentes não é par. Tá? Então olha lá para a notação. Como o fator 2 não apresenta expoente par, 450 não é um número quadrado perfeito. Agora, você vai anotar esses dois exemplos no caderno para você lembrar depois como é que faz para verificar se um número é quadrado perfeito ou não. Anote e nós já voltamos. Muito bem, então agora que você já anotou os exemplos no seu caderno, é hora da gente praticar. Dá uma olhada comigo. Exercício 1. Fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Letra A, 225. Letra B, 300. Letra C, 400. E letra D, 729. Eu já sei a resposta. Eu já tenho aqui na minha cabeça quais desses números são quadrados perfeitos e quais não são. Resta você fazer a fatoração e dizer para mim se os seus números são iguais aos meus, tá? Então, pense um pouquinho e a gente já volta.
Então nós vamos fatorar os 4 números e vamos verificar se os números são quadrados perfeitos ou não. Se eles forem quadrados perfeitos, os expoentes dos fatores vão ser números pares. Se eles não forem quadrados perfeitos, pelo menos um expoente não vai ser par. Então confere lá comigo. 225 dá por 3, dá 75. São divisões, tá? Para quem não lembra o que a gente está fazendo, a gente está dividindo por números primos. Então, ó, 75 dividido por 3 é 25. Ah, professor, mas eu não sei calcular de cabeça. Tudo bem, faz a conta num cantinho. Eu vou fazendo as divisões direto para a gente não perder muito tempo, tá bom? 75 por 3 é 25, 25 por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Então você vai ter o quê? 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Os expoentes são pares. Se os expoentes são pares, os números são... Aliás, o número 225 é um quadrado perfeito. Letra B. 300. 300 dá por 2, é 150. 150 é par, dá por 2, dá 75. Se você somar os algarismos ali, 7 mais 5 dá 12. Então 75 dá para dividir por 3, que dá 25. 25 dá direto por 5, que é 5, que dá por 5, que dá 1. Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Por causa do 3, que não tem expoente par, o 300 não vai ser um número quadrado perfeito. Mas uma coisa importante, se eu multiplicar esse número por 3, eu vou ter 900. E 900 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque esse 3 aqui, que era elevado a 1, ele passa a ser 3 elevado ao quadrado. Certo? Então daí, para eu transformar 300 num quadrado perfeito, bastava eu multiplicar por 3. Ou se eu dividisse por 3, né? Aí eu ia ficar com 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é 100, que é um quadrado perfeito. Dito isso, vamos fazer a letra C. A letra C é 400. 400 é par, então dá por 2. 400 por 2 é 200. 200 por 2 é 100. 100 por 2 é 50. 50 por 2 é 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5 por 5 é 1. Como todos os fatores encontrados apresentam expoente par, 400 é um número quadrado perfeito. Então, olha lá. 2 à quarta e 5 ao quadrado. Então, são expoentes pares. E a letra D? 729. Dá por 3, que é 243. Dá por 3 de novo, que é 81. Dá por 3 de novo, que é 27. Dá por 3 de novo, que é 9. Dá por 3 de novo, que é 3. 729 é um número quadrado perfeito. Agora, eu tenho um exercício novo para você. Em quais das frações abaixo encontramos quadrados perfeitos? Bom, nós falamos no começo dessa aula que os números quadrados perfeitos são números naturais que são quadrados de outros números naturais. Se a gente estender essa ideia para as frações, o que a gente vai ter que ter? Nós vamos ter que ter frações que são quadrados de outras frações. Aí eu vou ter frações que são números quadrados perfeitos. Na letra A, eu tenho 25 décimos. Na letra B, eu tenho 529 centésimos. E na letra C, eu tenho 196 milésimos. Eu quero que você pense um pouquinho, fatore os números que forem necessários e me conte quais dessas frações poderiam ser chamadas de frações quadradas perfeitas. Já volto.
Então, nós vamos fazer a correção agora do exercício. Qual daquelas frações são quadrados perfeitos? Vamos conferir. Se você fatorar o 25 e fatorar o 10, você vai achar o quê? Que o 25 é 5 ao quadrado. Pelo numerador, é quadrado perfeito. Mas pelo denominador, não. Então, se falhar 1, a gente não vai conseguir resolver. Então, 25 décimos não é o quadrado perfeito. Apenas o numerador. Na letra B, a gente tem 529 sobre 100. O 529 é 23 ao quadrado. E o 100 é 10 ao quadrado. Então, o numerador e o denominador são quadrados perfeitos. Tá? Portanto, se os dois são quadrados perfeitos, a fração 23 décimos é a raiz quadrada de 529 sobre 100. Ou seja, o 529 sobre 100 é o quadrado de 23 décimos. Então, é um número quadrado perfeito também. Lembra que a fração também é um número, tá? Por isso eu posso chamar de número quadrado perfeito. Na letra C eu tenho 196 sobre 1000. 196 é quadrado perfeito, é 14 ao quadrado. Ou 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Mas o 1000 não é, por quê? Porque ele é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então, se um deles não é quadrado perfeito, portanto, a fração inteira não será um quadrado perfeito. O que nós vimos na aula hoje? Hoje nós falamos sobre números quadrados perfeitos, que são números naturais, que são quadrados de outros números. Podemos reconhecer se um número é quadrado perfeito pelo processo geométrico ou fatorando. Tá? Ou você desenha ou você fatora. Se todos os fatores tiverem expoente par, o número será quadrado perfeito. E se um dos expoentes for ímpar, o número não vai ser quadrado perfeito. Certo? Pessoal, mantenha o seu caderno em ordem, faça os seus exercícios, treine contra os números para ver qual número é quadrado perfeito e qual não é. Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!